Tendo o Benfica e Sport, ele escolheu o Vasco da Gama. Eu vou falar com você sobre isso aqui nesse Boa Noite Gigante. Além disso, também trazer informações importantes sobre a busca de Admar Lopes por reforços no mercado. O trabalho do diretor executivo no Vasco da Gama já começou, amigo vascaíno. Além dessas, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante. Um plantão do Boa Noite Gigante rapidinho para você, para fechar esse seu domingo com chave de ouro, te trazendo as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, com as últimas informações e novidades do nosso Cruz Maltino. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, para também te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. E o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro o seu dia aí, chegando sempre pela parte da noite, para fechar, volto a repetir, o seu dia, trazendo as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Então, você aí, amigo vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal, além disso, curta, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Show de bola, amigo! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando, né, claro, sobre o diretor executivo Admar Lopes, que é o principal ponto deste vídeo, né? Admar Lopes, diretor executivo português, que chegou ao Vasco da Gama sendo anunciado na semana passada, tendo por principal objetivo iniciar uma grande reformulação no nosso Cruz Maltino. E muito se estranhou como o Vasco da Gama, o Vasco que tinha Marcelo Santana, diretor executivo, clube que Marcelo Santana chegou ao Vasco da Gama, sendo este terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Marcelo Santana veio ao Vasco após desempenhar um trabalho no América de Natal, e com todo o respeito do mundo ao América de Natal, mas Marcelo Santana era um diretor executivo de um clube sem pressão, de um clube na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e sem experiência alguma antes de vir ao Vasco. Como o Vasco sai do Marcelo Santana e vai para o Admar Lopes, executivo com experiência no mercado europeu, executivo de destaque no Porto, que é um dos principais clubes do futebol português, que agora recentemente, né, nessas últimas horas, até enfrentou o Palmeiras no Mundial de Clubes. Como o Vasco contratou esse grande diretor executivo? Amigo vascaíno, é uma dúvida que até eu sinceramente tenho. Eu não sei como o Vasco conseguiu contratar Admar Lopes, executivo que no ano passado, no iniciozinho da temporada, após a saída do Alexandre Matos, a época 777 Partners tentou contratar e não conseguiu. E agora o Vasco foi diretamente no profissional e conseguiu a sua contratação. E olha que loucura! O próprio Admar Lopes que escolheu o projeto do Vasco da Gama. Admar Lopes que quis fechar com o Cruz Maltino. Foi ele mesmo que bateu o martelo e falou: eu vou pro Vasco, mesmo com procura do Benfica, do Sporting de Portugal, dos gigantes do futebol português. O Admar Lopes preferiu o Vasco. E não sou eu que estou falando, não. Eu trago a vocês aqui, nesse momento, palavras do próprio jornalista português que deu uma entrevista agora recente ao canal do Eduardo Leonardo Baran, A Hora do Vasco, sobre essa situação aí de Admar Lopes, confirmando que antes de acertar com o Vasco, Admar Lopes teve sim na mira de Sporting em Benfica. Se liga só. Sim, que ele tem a capacidade para observar bons jogadores, tem aquele feeling, aquele tato para encontrar talentos, e acho que foi uma excelente contratação por parte do Vasco da Gama, porque de facto ele já estava apontado para o Vasco, mas em Portugal já andavam de olho nele, mas o Vasco foi mais inteligente e chegou primeiro. Quem estava de olho nele? Em Portugal, falava-se na questão inclusivamente do Benfica e também do Sporting. Benfica e Sport, e são os dois ao lado do Porto, os principais clubes, sim, né? Sim. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, de fato, o diretor executivo preferiu o Vasco da Gama, pois se ele preferiu o Vasco, viu aqui um projeto para dar prosseguimento ao seu trabalho, ou até melhor, dar início a um trabalho, porque hoje o Vasco da Gama
é realmente um clube que não tem um trabalho desenvolvido. Admar Lopes terá um grande trabalho pela frente. Ele que ainda não desembarcou em terras cariocas, mas já tem data marcada para chegar ao Rio de Janeiro. Nesses próximos dias, Admar Lopes vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro e iniciar o seu trabalho, né, de forma presencial. O profissional, ele tem uma relação bem interessante com os membros da atual diretoria e não à toa, amigo torcedor vascaíno, ele já mesmo longe do Rio de Janeiro, já iniciou os seus primeiros passos como esse diretor executivo do nosso Cruz Maltini. Informação que eu trago a você aqui, né, neste Boa Noite Gigante, é que o diretor executivo do Vasco da Gama, ele já iniciou os primeiros grandes objetivos, as primeiras grandes prioridades. Primeira situação, renovações, tá? As renovações contratuais que o Vasco da Gama precisará fazer vão cair na conta do português Admar Lopes. Renovação de Paulinho Paula, que tem um contrato com o Vasco até o final do ano, e a renovação principalmente do goleiro Léo Jardim. A questão do Léo Jardim é um ponto bem positivo, porque há um relacionamento bem legal entre a diretoria, aliás, entre os gestores da carreira do Léo Jardim e o profissional Admar Lopes. Admar Lopes já trabalhou com o Léo Jardim no Lille da França e também, né, no Boa Vista de Portugal. Essa relação é um ponto importante para essa renovação acontecer. Já está na mão do Admar Lopes, mas também a busca por reforços no mercado da bola. Admar Lopes trabalha com o scout já do Vasco da Gama, trabalha principalmente, né, com hoje o head de scout do nosso Cruz Maltino, que chegou no início da temporada, Daniel Brito, fazendo uma leve errata, chegou no meio da temporada passada do Flamengo, Daniel Brito, hoje sendo esse head scout. Ambos, Admar Lopes sendo diretor executivo e Daniel Brito, já realizam os primeiros processos de busca por reforços no mercado da bola. Informação é que o Vasco da Gama fará contratações cirúrgicas e a presença de Admar Lopes, né, nessa parte da diretoria executiva será essencial para que o Vasco possa contratar e acertar nos reforços que chegarão nessa próxima janela de transferências. Admar Lopes, que tem um perfil muito interessante exatamente nessa busca por reforços. É importante lembrar que Admar Lopes, antes de ser um diretor executivo, ele era um scout e foi no Porto de Portugal, inclusive considerado um dos melhores scouts do mundo, procurado até por Real Madrid. Ele tem aí um perfil de especialista no mercado sul-americano, o novo diretor executivo do Vasco, e prioriza jogadores também mais jovens. E exatamente por conta desse perfil de scout que Admar Lopes já iniciou os primeiros contatos com o atual departamento de scout do Vasco, e não à toa, né, com Daniel Brito, que é o chefe desse departamento, para buscar mapear os primeiros reforços no mercado da bola. Informações trabalha com o scout do Vasco, Admar Lopes, para achar soluções a curto prazo e que possam preencher as lacunas dentro do elenco também a curto prazo. A tendência é que o Vasco reforce principalmente o seu setor de meio campo, mas também o seu setor ofensivo. A questão do ataque, trazer extremos, pontas e também até um atacante para disputar posição com Pablo Verratti. Neste momento, o nome que está aí na imprensa, está sendo mais falado, é o nome do peruano Sérgio Penha, jogador que hoje atua no PAOK da Grécia, atleta de seleção peruana, que veste a camisa 10, inclusive, da seleção do seu país, e que neste momento está sem muito espaço no PAOK, e o Vasco da Gama já iniciou os primeiros contatos, olhando a possibilidade de uma contratação por empréstimo. Sérgio Penha, que é um camisa 8, um nome que interessa, mas ainda não tem nada certo. Mas tudo indica, amigo vascaíno, que possa ser esse primeiro nome dessa nova era de Admar Lopes que o Vasco da Gama vai tentar a contratação. Se dará certo ou não, vamos ficar ligado e ver as cenas dos próximos capítulos. O certo é, Admar Lopes já começou o seu trabalho dentro do nosso Cruz Maltino. Isso te anima, vascaíno? Saber que hoje o diretor executivo do Vasco foi alvo, né, de grandes da Europa, alvo de Benfica, alvo de esporte, mas preferiu o Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, né, desse domingão. Amanhã às 7 horas em ponto, eu tô aqui com a Corda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.